Porque eu posso amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou e viver como Jesus viveu. Eu posso sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Oração clássica de toda a missa. E eu posso fazer isso sem acreditar em Deus. Basta tomar Jesus como um mestre espiritual. Basta tomar Jesus como simplesmente alguém bem bacana. Basta tomar Jesus como uma espécie de referência moral e ponto. E nada disso exige que ele seja Deus. Então, é claro, o que eu estou querendo dizer com isso? Que tudo que eu falei até agora tem uma imensa atualidade. Aqueles que quiserem ir mais fundo nessa possibilidade podem ler o livro do professor Sponville sobre o ateísmo. E para que fique claro que o ateísmo, diferentemente do que a igreja sempre defendeu, não é necessariamente uma putaria moral. Pelo contrário. É bem possível você ser mais fiel a valores cristãos do que muitos dos que se vinculam institucionalmente a esta ou aquela casa do Senhor. A mim, pelo menos, nunca me ocorreu saciar as minhas pulsões masculinas com crianças. Não sei se me entenderam. Muito bem. Ora, feita essa apresentação, eu aproveito para acrescentar aqui um elemento. Eu estudei 12 anos em um colégio jesuíta, e ao longo desses 12 anos, o colégio tudo fez para impedir que eu entendesse a importância do pensamento cristão. Aliás, eu queria ir mais longe. O colégio tudo fez para impedir que eu entendesse a importância de qualquer coisa. Portanto, apesar do colégio, apesar dos professores de religião que eu tive, absolutamente dogmáticos e preocupados em saber se eu tinha decorado os pecados capitais ou os sacramentos ou não sei o quê, o que realmente importava nunca foi ensinado. Nunca foi ensinado. Eu só vim discutir o pensamento cristão com alguma fertilidade de 10 anos para cá, por minha própria conta. Portanto, eis aqui mais uma convicção que eu tenho. As instituições religiosas acabam se convertendo no pior caminho para o conhecimento da relevância do pensamento cristão. E quem diz isso, além de mim, é um monte de gente, como Nietzsche, por exemplo. A melhor maneira, ou Spinoza, por exemplo. A melhor maneira de você conhecer o pensamento de Cristo é passar longe daqueles que se apresentam como intérpretes oficiais do pensamento de Cristo. Eu posso garantir isso. Enquanto criança, eu fui vítima de... Eu tenho até para comigo que aqueles que se dispuseram a me ensinar alguma coisa, não é que tenham agido de má fé, é que ignoravam mesmo a importância do pensamento cristão para o desdobramento do pensamento moral
a partir de então. Porque só não enxerga quem não quer. Aquilo que viemos a chamar de iluminismo e de humanismo depois da Idade Média, nada mais é do que o pensamento cristão sem Deus. Afinal de contas, se você pega um cara como Kant, que é o pai fundador da filosofia moral moderna, o que é o pensamento de Kant? É o pensamento cristão sem Deus. No lugar de Deus, a razão universal. Você tira Deus, põe a razão universal e você tem o pensamento de Kant, que nós teremos bastante tempo para examinar. Mas eu não precisaria nem ir a Kant, que dá trabalho. Quando você estudou a Revolução Francesa, eu te pergunto, qual era o slogan da Revolução Francesa? Diga. O que mais você quer? Liberdade, igualdade e fraternidade são os três derivados do pensamento cristão. Porque até a fraternidade é perante Deus. Na perspectiva cristã, somos livres, por isso somos iguais, e tudo isso perante quem permitiu tudo isso. Uma questão de filiação. Se somos todos filhos do mesmo Pai, somos irmãos. Irmãos livres e iguais. Liberdade, igualdade e fraternidade. Claro, curiosamente, a Revolução Francesa, e é toda essa ambiguidade histórica que fascina, a Revolução Francesa era fundamentalmente anticlerical. Fundamentalmente hostil à igreja. Se bobear, ela era mais hostil à igreja que a própria monarquia absolutista. Mas com toda a hostilidade que ela tinha ao clericalismo, ela era ela mesma patrocinada por um jeito de pensar estritamente cristão. O que, mais uma vez, deixa claro que ser fiel não quer dizer necessariamente ter fé num Deus transcendente. Eu dava uma palestra e expus essas minhas ideias, e no final da palestra um sacerdote veio falar comigo, disse: professor, que maravilha, eu concordo com tudo que o senhor falou. Isso foi na Universidade Católica de Brasília. Eu achei aquilo curioso, porque no final das contas, tendo me apresentado como um ateu, é normal que um sacerdote tenha comigo alguma divergência. Eu expliquei: poxa, mas padre, como você pode concordar comigo em tudo? Afinal de contas, se eu não tenho certeza se Deus existe, temos aí uma divergência importante. E o padre disse: sabe o que é? Isso tem tão pouca importância. Perceba que existe a possibilidade de um pouco de lucidez, porque no final, se Deus existe ou não, eu tenho a impressão que o que importa para nós na nossa vida e na nossa convivência é a maneira como as pessoas vivem, o que elas fazem da sua vida, e se porventura elas rezam meia hora por dia ou não. Isso é um problema delas.